Hoje você vai sair desse vídeo aqui sabendo identificar os melhores pontos de negociações para fazer as suas negociações no Day Trade. Um salve para você que está aqui nesse vídeo, eu sou o Hugo H6 e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é um lugar onde a gente fala sobre a verdade do mercado financeiro especulativo, sem enrolação, te mostra 100% da realidade de como funciona o mercado financeiro e como é que você vai desenvolver a sua consistência. E você já viu aí no comecinho, né? Hoje a gente vai falar sobre os pontos de identificações de entradas, mais voltado aí para quem gosta de operar rompimento. O que foi, Theo? Tá maluco? Vem cá. Vai. Diz aí o que tu vai fazer. Hoje a gente vai falar sobre os pontos de identificação das entradas de rompimentos, né? Então você trate de ficar quietinho aí, sem latir, beleza? Combinado? E aí, vamos pro vídeo, né? Então, pede aí pra galera se inscrever no canal, deixa o like e vai lá. Moisés! Não consegue, né? Então vamos lá, né? Vamos fazer o compartilhamentozinho de tela. O Theozinho já fez a participação especial dele aqui. Vamos compartilhar nossa telinha, aquela transição mágica em 3, 2, 1, vai! Vamos lá! E eu diria que eu separei essas identificações de pontos de negociações em 4 passozinhos muito fáceis, tá? E aí a gente vai pegar uma paridade aqui, a gente vai começar a exemplificar isso aqui mesmo no mercado rolando. Tô gravando hoje é quarta-feira. Tava até guardando o ponto de negociação aqui sem pintar no USD/JPY. E a gente vai desenhar esse comportamento aqui. E aí o que eu gosto de fazer, né? Vamos só trazer outra paridade aqui. Vamos pegar aqui, sei lá, o USD/JPY também. Eu só vou pegar outra janelinha aqui do USD/JPY e vou... Aqui eu tenho o USD/JPY. O que é interessante falar aqui? A primeira coisa que eu sempre venho fazendo eu sempre gosto de encontrar os meus pontos de negociações nas regiões dos gráficos maiores. E aí eu sempre venho buscando encontrar confluências do preço. Onde é que eu busco essas confluências? Eu busco a confluência no gráfico semanal e no gráfico diário. Mas nem sempre essas confluências vão existir. É caso que, se existir essas confluências, eu tenho muito mais clareza para efetuar o meu ponto de negociação. E eu sempre falo que o ponto crucial que vai fazer com que você desenvolva consistência, passe a operar com mais confiança, é quando as suas análises, tudo que você traçar na frente do gráfico aqui, você ter 100% de clareza do que você está fazendo. De nada adianta você traçar um ponto de negociação aqui e você achar que, pô, será que esse ponto que eu tracei aqui realmente é isso mesmo? Será que está certo? Será que eu vou tomar um stop? A gente precisa eliminar esse pensamento, porque não tem como a gente adivinhar se uma negociação ela vai dar certo ou ela vai dar errada. Então, como você consegue eliminar isso? Não tem como eliminar 100%, mas quanto mais clareza nos pontos de análise que você traçar, mais confiança você vai ter na sua análise. E aí esse é o ponto de virada de chave, esse é o ponto que faz toda a diferença entre um resultado positivo e um resultado negativo. Toda vez que você for apertar um botão e você não tiver 100% de certeza por que você está apertando aquele botão, você vai tomar um stop loss. E todas as vezes que você for apertar um botão e tiver 100% de certeza por que você está apertando aquele botão, a sua negociação ela tem muito mais chance de ter um resultado positivo. Então esse é o ponto que a gente precisa entender. Aqui no USD/JPY existem 2 formas de você traçar essa análise aqui, né? A primeira forma é uma forma que ela é muito mais, vamos dizer assim, muito mais fácil, tá? É só você pegar a referência atual do preço. E como é que eu consigo encontrar essa referência atual do preço? Cara, é muito simples. Você vai vir aqui e vai ver onde é que o mercado tá, né? Então, nessa situação, você vai procurar uma região de resistência importante, que basicamente eu posso pegar essa máxima aqui do preço, também como eu poderia pegar esse fechamento aqui do mercado, e eu vou procurar um suporte do mercado que ele deixou. Então, eu posso trabalhar com essas 2 regiões aqui do USD/JPY. Essa daqui é a primeira forma de análise, né? De análise inicial. A segunda forma é encontrar uma referência que te deixa confortável para poder trabalhar no USD/JPY. E essa referência ela pode ser encontrada através de canais de oscilações muito claros, né? A gente tem esse canal aqui de oscilação do USD/JPY que a gente respeitou durante muito tempo, né? Eu até já falei durante muito tempo, os melhores pontos de negociação do USD/JPY eram aqui, sempre quando eles chegavam nessa resistência ou nesse suporte aqui, né? Porque na tendência ela já estava muito bem definida lá no gráfico M15, né? Que é o gráfico da minha operação. Então toda vez que o USD/JPY estava chegando nessas regiões aqui, era bem legal de estar efetuando uma negociação buscando a reversão de tendência do preço, né? E aqui no meio do caminho também existiam alguns pontos de negociações aí para a gente operar a favor da tendência. Mas os melhores pontos, durante algum tempo, basicamente aí desde 2015, 2016 mais ou menos aqui, né?
até o 2021 ali, 2022, onde foi que ele rompeu mais ou menos, seriam os pontos ideais, aí, os pontos bem cruciais e as regiões de ouro, né, para efetuar as negociações aqui no STJPY. Então eu posso trabalhar com essa referência aqui também, como você pode pegar qualquer outra referência que você encontrar aqui no gráfico. Por exemplo, você pode encontrar essa referência se você quiser, você pode pegar essa referência aqui se você quiser. O ponto é o seguinte, é o que vai te deixar confortável aqui, né? Então eu vou fazer da primeira forma, que é a forma um pouco mais fácil, né, que não exige muita coisa, assim, muito pensamento. Só você identificar como é que está a região lá do preço, ó, e aí eu venho traçar uma linha na máxima, e eu venho aqui e venho traçar uma linha na mínima dessa região que o preço está agora. Fazendo isso, eu vou começar a trabalhar com meus pontos de pivô, né? Para que servem os pontos de pivô? Os pontos de pivô, eles são referências, né? São regiões onde eu vou começar a entender onde é que eu devo efetuar negociações de compra ou de venda. As regiões do ponto de pivô mais importante é entre essa região aqui. Então, nos pontos de reversões de tendência, para essa região, os melhores pontos são aqui e no ponto de pivô, que vai ficar em alguma dessa parte aqui do gráfico que a gente vai já ver. Então, vamos lá, vamos traçar o ponto de pivô aqui. Como é que eu faço para traçar o ponto de pivô? Vou pegar minha calculadora aqui. E a gente vai começar a conversar aqui, né? Como é que eu calculo o ponto de pivô aqui do STJPY dessa situação? Eu vou pegar lá a minha região de resistência, que é 151.799. Peraí, 151.799 mais 127.220. Vou somar essas duas e vou dividir por 2 aqui. Eu vou encontrar 139. Vou botar 139.510, tá? Porque eu vou arredondar aqui para cima. Então, 139.510 é a região do preço. 139.510 é a região do preço. Então, aqui está o meu primeiro ponto de pivô. Então, o que está dizendo aqui? Meus melhores pontos de negociações, buscando reversões de tendência, vai ser nesse ponto e nesse ponto. Eu já comecei a identificar essa situação. Então, olha o que aconteceu aqui, né? O preço chegou nessa região aqui de 139.510, deixou uma sombrinha aqui, ó. Então, basicamente, já poderia estar me preparando para uma situação de reversão de tendência nessa situação, que já começaria a acertar essa operação aqui. Beleza. Agora, eu vou começar a encontrar os pontos de pivô, vamos dizer assim, um pouco mais fracos, né? Esses pontos de pivô um pouco mais fracos são para eu encontrar as minhas próximas regiões de negociações, tendo em vista que o preço não está aqui, nem aqui, nem aqui. Então, eu preciso encontrar meus pontos de pivôs a partir dessas regiões aqui para eu começar a buscar os meus pontos de negociações. Então, fazendo isso, eu vou traçar de novo meu ponto de pivô. Vamos lá. 151.799 mais 139.510. Vou dividir de novo por 2. 145.655. Vamos lá, então. 145.655. 145.655 é o meu segundo ponto de pivô. Então, o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de mudar a cor, tá? Para eu começar a identificar. Os de rosinha são os pontos de pivô mais fortes, tá? E vamos dizer assim, esses verdinhos aqui é o ponto de pivô mais fraco do preço, tá? Não quer dizer que esses pontos de pivô não devam ser levados em consideração. A gente deve levar em consideração sim, mas os melhores pontos de pivô, na verdade o melhor ponto de pivô é o ponto de pivô que fica aqui entre a região de resistência e a região de suporte. Então, nessa situação eu já tenho uma situação interessante aqui do preço. Ó. Eu posso começar a trabalhar com uma possível situação de negociação a partir dessa situação aqui do preço. O que é interessante agora a gente falar? Que o gráfico na minha operação é o gráfico M15, então eu sempre venho aqui no gráfico M15 e vejo, pô, como é que está essa situação? Daqui até o meu ponto de pivô, são 2.407 pontos. Então, isso aqui já serve como uma linha de definição de take profit. Então, se eu tiver alguma confluência nessa região aqui, ó, buscando ponto de negociação, principalmente aqui não rompendo essa resistência, né? Se a gente encontrar algum ponto de confluência dessa resistência aqui, o meu take profit ele pode ficar basicamente aqui do preço. Então eu tenho até essa região aqui para estar buscando 145.655, uma região interessante aí de take profit do STJPY. Então a gente vai voltar aqui para o gráfico semanal, né? E a gente vai começar a identificar as regiões. Bom, então a gente tem essa região aí, né? E aí a gente começa a trabalhar também com ponto de pivô em cima do ponto de pivô. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar a nossa calculadorazinha lá. O 139.510 mais 145.655 dividir por 2, 142.583. Então, 142.583. Mais ou menos aqui, né? 142...
142,583. Vou só mudar a linha de novo aqui, vamos botar aqui, sei lá, vou botar um azulzinho aqui. Então eu tenho essa região, olha só como está interessante. O preço aqui, esse ponto de pivô, ele está servindo como divisor de água, né? O preço oscilando acima dessa região aqui, né? Eu só vou buscar negociações de compra a partir dessa região. Então a partir dessa região, isso está me indicando que tem uma força compradora aqui do preço. Então agora eu vou jogar aqui, eu vou começar a fazer a regressão de tempo gráfico para eu começar a encontrar os meus pontos de negociações aqui, as minhas regiões do preço. E aí eu vou jogar aqui no gráfico semanal e eu vou perceber se tem alguma situação que eu posso levar em consideração aqui do preço. Cara, inicialmente, fazendo essa visualização aqui de imediato, eu não tenho nenhuma situação, assim, vamos dizer assim, 100% de clareza aqui no gráfico semanal. Então, basicamente, eu posso dar uma ignorada aqui do preço, a não ser que eu trabalhe com essa situação aqui, ó. Traço uma ferramenta de Fibonacci de expansão dentro desse canal aqui. E aí eu tenho uma confluência aqui do ponto, né? Esse ponto aqui, que é o nível de continuação de tendência, né? Esse nível de 100% de Fibonacci de expansão, quando ele é rompido, o ponto tem uma tendência do preço continuar na tendência, né? Então, no caso aqui, a gente tem uma pernada de alta do preço, né? E nos gráficos, nos gráficos menores já consegue até ver uma reversão de tendência. Então tem essa confluência aqui do preço, mas isso daqui é meio que irrelevante para a situação. Aqui no gráfico diário, uma situação bem interessante, ó. Porque aqui no gráfico diário eu tenho o preço numa acumulação exatamente aqui em cima. O preço numa acumulação exatamente aqui em cima. Então eu tenho o preço oscilando acima do meu ponto de pivô de continuação de tendência, né? E basicamente eu tenho uma situação de continuação de tendência aqui do preço para estar buscando. A parte interessante que eu devo levar em consideração aqui é que se o preço for subir, dificilmente ele vai chegar até lá em cima logo de cara, no 145,655. Então, basicamente, ele vai, se ele romper aqui, o meu ponto mais interessante para eu buscar um take profit ou é nessa região aqui, ou é numa região bem próxima aqui, basicamente em qualquer uma dessas situações aqui do preço. O que eu vou fazer? Então, eu já tracei a minha região de resistência aqui e eu tenho essa situação. Eu tenho o preço oscilando acima do ponto de pivô, né? E eu tenho essa acumulaçãozinha aqui do mercado. São três gráficos, são três candles do gráfico diário, então dá basicamente 3 dias ele indo para o terceiro dia. Então aqui no gráfico M15, onde é o gráfico da minha execução, vai ser o momento que eu vou começar a traçar as minhas regiões. Mas antes de ir lá para o gráfico M15, os pontos que eu devo levar em consideração aqui. Olha essa situação aqui do SDJPY, né? A gente tinha o preço oscilando aqui, ele vinha de uma tendência de alta, ó. Vinha de uma tendência de alta, então basicamente as minhas negociações elas seriam somente de compra, não tem como eu efetuar uma negociação de venda no SDJPY nesse momento aqui, mas quando ele realizou esse canalzinho aqui, eu poderia muito bem projetar a ferramenta de Fibonacci de retração dentro desse canal, projetaria a ferramenta de Fibonacci dentro desse canal e aí eu já teria uma confirmação do preço abaixo, ó, abaixo do ponto de pivô e rompendo o nível 100 de Fibonacci de retração, caracterizando uma reversão de tendência. Então eu tenho esse fechamento aqui do mercado. Basicamente as minhas negociações para a abertura do mercado, elas seriam somente de venda e aí eu poderia começar a buscar as minhas negociações de vendas a partir desse momento, até o momento que ele chegou nessa região aqui, que é essa região aqui de resistência do gráfico semanal, que acabou virando uma região de suporte, tá? Então, basicamente, eu poderia até efetuar negociações de venda aqui nesse rompimento também aqui, daqui para cá, que aí eu teria uma quantidade de pontos para buscar que seriam suficientes para pelo menos travar minha negociação no 0 a 0. Mas aqui no gráfico diário, eu buscaria inicialmente somente negociações de venda nesse rompimento aqui. Até quando o preço começasse a oscilar aqui para cima, ó, voltou aqui e oscilando acima desse ponto de pivô, né? Que é o ponto de pivô importante, né, que a gente encontrou, ele oscilando aqui para cima, começaria a buscar esse ponto de negociação de venda aqui, depois ficaria um pouco ruim, né? E aí quando ele voltou e confirmando aqui em cima, buscaria de novo os pontos de negociações aqui. E aí com todo esses pontos definidos, com todas essas confluências encontradas, eu vou lá para o gráfico M15, que é o gráfico da minha negociação, o gráfico onde eu executo a minha operação. Deixa eu só tirar aqui
Isso aqui para poder não confundir, né? E aí aqui no gráfico M15 eu tenho todo esse comportamento aqui do preço. O que eu posso buscar aqui inicialmente? Olha só, olha o tanto de espaço que eu tenho aqui para o preço respirar. Eu vou só apagar aqui essas linhas, porque essa aqui não vai fazer sentido para a gente. Agora sim, lá no gráfico M15, olha só, e eu tenho isso daqui. Então, na hora que eu efetuar a minha negociação aqui nesse rompimento, eu posso buscar um take profit aqui. Então, basicamente, daqui para cá, eu tenho 1.433 pontos. Pô, vale a pena tu pegar 1.473 pontos? Cara, se você foi um cara que já está vindo de um histórico de negociação muito bom, se você é um cara que já vem buscando os pontos de entradas aí, tá com um histórico legal, tá com uma rotina bem definida, você pode ser um pouco mais arrojado e pegar lá um take profit de 1.400 pontos, né? Mas você pode também trabalhar com aquele take padrão, com aquele take de 1.000 pontinhos do SDJPY, que basicamente é quase sempre eu venho buscando essas regiões de take aqui. Se você quiser ser um pouquinho mais conservador, você pode trabalhar com um ponto de pivô entre essa região e essa região, encontrar o ponto de pivô dela, que vai dar mais ou menos por aqui assim, mais ou menos, e você trabalha com take profit nessa região. E aí você também pode estar fazendo isso, beleza? Mas agora, o que eu vou fazer? Aqui no gráfico M15 vai ser o gráfico onde eu vou executar a minha negociação, vou encontrar a movimentação fractal do preço, vou aguardar a confirmação de entrada e vou posicionar o meu stop loss também. Então aqui eu vou ter uma parte que é bem interessante, né? Eu vendo uma tendência muito bem definida, uma tendência de alta aqui do preço, né? Não vale muito a pena estar negociando tendências de venda, pelo menos por enquanto, porque o gráfico diário é um gráfico de alta, né? A gente tem uma valorização do preço aqui, então basicamente fica um pouco inviável estar negociando vendido, pelo menos por enquanto, a não ser que ele chegue nessas regiões mais importantes, que é essa região aqui de preto, pode ser essa região aqui, pode ser essa próxima região aqui. Então são algumas regiões que eu devo considerar para estar buscando uma reversão de tendência no SDJPY, né? E aí, aqui é o seguinte, ó, vou encontrar meu canalzinho aqui, filho, ó. Vou fazer a projeção da ferramenta de Fibonacci de retração dentro desse canal, que é o canal de oscilação atual. Vou projetar contra a tendência, porque a gente está trabalhando aqui com uma tendência de alta. E eu já tenho aqui o meu posicionamento do stop loss abaixo do nível 100 de Fibonacci de retração, que é exatamente essa situação. Então, se eu executar uma negociação de compra aqui, meu stop é um stopzinho de mais ou menos 700, 800 pontos aqui do mercado. Ah, Hugo, tá caro. Não existe stop caro, tá? Existe stop técnico do mercado. Tem que posicionar com stop nessas regiões, porque tem essa situação do mercado dar o ponto de entrada e acabar retornando uma realização de lucro aqui e acabar voltando para depois subir. Aconteceu isso com uma ordem no EURUSD que eu fiz essa semana. O preço eu fiz até um vídeo, tá lá no meu canal. Tá lá no meu Instagram, na verdade. Então, se você não me segue, segue lá no Instagram, beleza? @HugoGarcês_. E pode acontecer essas correções, eu tenho que trabalhar com stop loss fora aqui embaixo, trabalhar com gerenciamento de risco nessa negociação e de resto é só aguardar a confirmação aqui, ó, o candlezinho verde fechou aqui em cima, pai. Ponto de entrada confirmado, vou lá, executo a negociação, posiciono o stop loss aqui embaixo e vamos ser felizes. Então, dessa maneira que a gente trabalha aí no mercado financeiro, dessa maneira que eu venho encontrando os pontos de negociações para poder executar as minhas negociações aqui, as minhas regiões de entradas. O que é importante sempre falar, tá? Sempre é muito importante que você tenha clareza no que você está fazendo, tá? Ah, Hugo, não me senti confortável para efetuar essa minha negociação aqui. Devo efetuar essa minha negociação? Não, você não deve efetuar a sua negociação se você não se sente confortável para estar operando aí com essas negociações. Um ponto mais importante que eu sempre falo é, quanto mais clareza você tiver na sua negociação, quanto mais tranquilidade no que você traçou, maior serão essa qualidade das suas operações e mais chance dela ter gain. Mas se você começar a trabalhar de entender esses pontos de confluência, entender essa forma de fazer análise, né? Uma análise um pouco mais simples, aí você vai só encontrando os pontos de pivô, ponto de pivô, para ver onde é que o preço está, e encontrando isso com as confluências do gráfico semanal, do gráfico diário também ali, são regiões interessantes que vai te dar muita clareza para efetuar a sua negociação, e eu tenho certeza que a sua ordem ela vai ser muito mais tranquila. Você vai ter uma oportunidade de ter uma negociação onde você está sabendo o que você está fazendo. E aí existe uma diferença muito grande quando você abre uma negociação que você sabe o que está fazendo e você aperta o botão sem saber o que vai fazer. Então, tranquilidade, muita paciência, e é dessa forma que a gente começa a encontrar os pontos de negociação. Valeu? Tamo juntão, muito obrigado por ter ficado até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou. Se você já gosta de fazer as suas análises, me conta aí, vamos conversar. Valeu?